Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Como já devem ter percebido, a minha voz não está como habitualmente, tenho o nariz tão cheio como a terra oca está vazia, mas outra coisa que tenho cheia é o meu coração, graças a todos vocês, caros ouvintes, que já se juntaram ao Patreon do Teorias da Conspiração em patreon.com/bruapodcasts, onde têm acesso a conteúdos exclusivos e a comunicar diretamente comigo e, quem sabe, com sorte, a terem a oportunidade de me enviar medicação para a garganta. Voltamos à Terra Oca, ou melhor, estivemos mesmo à beirinha de cair e hoje damos o trambolhão definitivo. No primeiro episódio, vimos como uma legítima hipótese científica foi proposta, deitada por terra e depois recuperada por algumas figuras mais imaginativas. E esse, acho que é mesmo o tema desta segunda parte, a imaginação humana. Começamos pela trágica história de um homem chamado Richard Sharp Shaver, sobre o qual se sabe relativamente pouco. É possível que tenha nascido em 1908 ou então em 1910, numa zona rural da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A sua biografia é de uma enorme banalidade. Shaver foi um aluno distraído, um adolescente instável e um trabalhador sem grande brio, quer como cortador de lenha, como operador de maquinarias pesadas. A sua relação mais duradoura foi com a terceira mulher. As duas primeiras duraram apenas alguns meses. Shaver estava votado à invisibilidade, ou pelo menos assim pareceu, durante 24 anos. Foi em 1934 que a tragédia começou. Primeiro, o irmão mais velho de Shaver morreu de pneumonia. Depois, o próprio Shaver deixou-se cair numa depressão profunda, desenvolveu sintomas psicóticos e a mulher foi forçada a interná-lo numa clínica psiquiátrica. E enquanto recuperava, Shaver recebeu a notícia que mudaria para sempre a sua vida. A sua mulher acabara de morrer, ainda por cima em circunstâncias acidentalmente cômicas. Foi eletrocutada ao tocar num aquecedor elétrico enquanto estava na banheira. Em apenas um par de anos, Shaver perdeu as duas pessoas que mais amava e, pelo caminho, perdeu definitivamente o juízo. Durante quase uma década, a vida de Shaver torna-se ainda mais impossível de reconstruir. Dependendo das fontes, andou à boleia pelos Estados Unidos, foi ao Canadá, depois foi deportado, foi preso várias vezes por crimes de segunda categoria e acabou internado em diversos hospícios, presumivelmente sem ninguém que o fosse buscar. Do pouco que se sabe sobre esta altura e do muito que se sabe sobre os anos seguintes, como já veremos, é quase certo que o pobre Shaver fosse esquizofrénico. Por si só, uma das mais terríveis e incapacitantes patologias psiquiátricas, quando não tratada, claro, ainda por cima nos anos 30, a anos-luz de medicação e acompanhamento conveniente. E foi por esta altura que os sintomas psicóticos voltaram, desta vez na forma de vozes e alucinações auditivas. Segundo Gabriel McKee, no seu artigo Reality Is It a Horror? Richard Shaver's Subterranean World and the Displaced Self, as mortes do irmão Taylor e da mulher Sophie representam momentos de crise na vida de Shaver. O teórico organizacional Carl Weick refere-se a uma crise deste tipo como um episódio cosmológico. Um episódio cosmológico ocorre quando uma pessoa sente, de forma súbita e profunda, que o universo já não é um sistema racional e ordenado. O que torna um destes episódios tão abaladores é que tanto o sentido do que está a ocorrer como os meios de reconstruir a vida a partir dali colapsam em simultâneo. Sem o apoio e a estrutura que o irmão lhe dava e removido da vida familiar que começara a construir com a mulher, Shaver ficou reduzido a reconstruir sozinho uma visão do mundo. Esse buraco foi repleto por vozes, sinais, mensagens e sentimentos que Shaver acreditava terem origem fora do seu próprio corpo.
Com o passar do tempo, Shaver passou a acreditar ser uma espécie de xamã do século XX, em contacto com entidades tecnologicamente superiores ou mesmo sobrenaturais e, claro, sentiu a necessidade de partilhar as suas descobertas com o resto do mundo. Felizmente para ele, ou infelizmente, quem sabe, os anos 30 e 40 eram a altura perfeita para brincar com estas ideias. Diz-nos Walter Kaftan Minkle, que no episódio anterior, por motivos que me ultrapassam completamente, chamei de Walter Kaffen Minkle. O período entre as duas guerras mundiais foi a altura em que as pulp, revistas de ficção em papel barato, mais especificamente as pulps de ficção científica, como a Astounding Stories, Science Wonder Stories, Captain Future e Amazing Stories, entre muitas outras, vendiam centenas de milhares de cópias por mês. Eram adoradas particularmente por rapazes adolescentes ou pré-adolescentes com as suas capas de cores garridas, naves espaciais em forma de bala e gigantescos insetos marcianos a pairar sobre mulheres espaciais semi-despidas. Em paralelo com a vontade que existe, em todas as eras, de ficção escapista e de ação, as histórias de ficção pulp refletiam a ansiedade que muitos americanos sentiam com a efervescência do mundo tecnológico. Ora, o rei das pulps de ficção científica da altura era um indivíduo chamado Raymond A. Palmer, mais conhecido como Ray Palmer. Numa coisa era parecido com Shaver. A sua vida tinha sido uma série de inacreditáveis desgraças. Aos 7 anos, fora atropelado por uma caminhoneta, partir uma vértebra, passara anos entre o hospital e a cama do seu quarto e ficou corcunda para o resto da vida, nunca ultrapassando 1,40 m de altura. No entanto, nada disto limitou as suas ambições. Durante a recuperação, apaixonou-se pelas pulps que os pais lhe compravam e, quando chegou à idade adulta, começou a trabalhar como contabilista, mas nunca abandonou o seu sonho de ser escritor de ficção científica. Depois de muita insistência, conseguiu publicar os primeiros contos nas suas revistas favoritas e, poucos anos depois, tornou-se editor da Amazing Stories, uma das mais populares publicações da altura que ajudara a lançar nomes como Isaac Asimov. Palmer era absolutamente obcecado pela Amazing Stories. Passava cada segundo acordado na redação, de fato e gravata, com os seus ombros atarracados e cara de bebé gigante, construindo o mito de um homem genial. Dizia, entre outras coisas, que aos 4 anos já lia o jornal de uma ponta à outra e, em adolescente, devorava 16 livros por dia. Era tão exigente com os seus funcionários como com o seu próprio ego, forçando-os a produzir cerca de 20.000 palavras por mês, o equivalente a mais ou menos 4 episódios deste Teorias da Conspiração. Sob a sua alçada, a Amazing Stories chegou a meio dos anos 40 a vender 250.000 cópias por semana. 250.000 de adolescentes americanos gastavam os trocos que roubavam aos pais para ler as historietas de extraterrestres, naves espaciais, monstros marinhos e astronautas musculados. Não que a Amazing Stories fosse a melhor revista do meio. Aparentemente, os verdadeiros e conhecedores fãs de ficção científica preferiam outras publicações e consideravam a Amazing Stories um bocadinho série B. No entanto, como veremos a seguir, Palmer e a Amazing Stories iriam moldar para sempre a cultura popular americana e até mesmo mundial. Ora, um dia Palmer recebeu uma carta misteriosa no correio. Dizia o seguinte: Senhores, enviando isto na esperança que vão pô-lo numa revista para não morrer comigo, despertaria muita discussão, mandando-vos a língua para durante tempo poder ser visto por alguém numa universidade ou um amigo que seja estudante dos tempos antigos. Esta língua parece-me a prova definitiva da lenda dos Atlantes. A acompanhar a estranha missiva vinha um manuscrito cheio de símbolos esquisitos. Era um alfabeto, mais precisamente o alfabeto com milhares e milhares de anos da Mantong, uma língua morta falada pelos alegados antepassados da humanidade.
Cada letra carregava sentidos secretos e esotéricos, e este alfabeto estaria na base de todas as línguas humanas contemporâneas, pelo que em teoria era possível traduzir qualquer texto usando o Mantong e descobrir nele novos e fascinantes sentidos. E quem é que assinava a carta e a cópia do Mantong? Nada mais, nada menos, claro, que Richard Shaver. Palmer ficou fascinado. Não só publicou o Mantong na edição seguinte da Amazing Stories, como escreveu a Shaver a perguntar-lhe se ele não tinha outras ideias malucas e fixe que lhe pudesse enviar. E o pobre Shaver, vendo ali uma oportunidade única para partilhar com a humanidade o que estava a aprender, com as tais entidades sobrenaturais que gritavam dentro da sua cabeça, enviou-lhe um manuscrito de 11.000 palavras. Infelizmente, esse manuscrito não sobreviveu até nós. Acontece que Palmer pegou no relato de Shaver, sentou-se à máquina de escrever e passou-o a limpo, alterando aqui e ali, onde lhe dava mais jeito, mediante um critério puramente comercial. A história viria a ser publicada na Amazing Stories com o título I Remember Lemuria, ainda que Lemúria nunca aparecesse no texto original de Shaver. Diz-nos McKee: a partir da sua reescrita da primeira história, Palmer colocou o continente da Lemúria em primeiro plano. De acordo com Chester Geyer, que escreveu para as revistas de Palmer e foi coautor de algumas histórias de Shaver, a utilização de Lemúria foi uma manobra de marketing da parte de Palmer, não um apelo direto a qualquer misticismo. O Palmer escreveu um dia que as vendas aumentavam em mais de 2.000 cópias sempre que publicava uma história com Atlântida ou Lemúria no título. E de facto, como já perceberam na citação que acabei de ler, a colaboração entre Palmer e Shaver foi duradoura. Shaver escrevia o que as suas fantasias esquizofrénicas lhe ditavam. E Palmer, talvez sem saber da patologia do seu autor favorito, ou então não querendo saber, dava retoques aqui e ali e punha outros autores a reescrevê-las. E a seguir, publicava-as na sua revista. Nasceu assim o que Palmer apelidou de O Mistério Shaver, um épico em várias partes, uma espécie de Senhor dos Anéis com civilizações perdidas e robôs à mistura, tudo saído da estranha e doente cabeça de Richard Shaver. Segundo a mitologia do Mistério Shaver, a Terra fora em tempos habitada por uma raça superior de gigantes vindos do espaço. Eram realmente maravilhosos, tinham quase 100 metros de altura, uma esperança média de vida de milhares de anos e eram capazes de telepatia, viagens à velocidade da luz e todo o tipo de engenharia genética. No fundo, são os titãs ou os atlantes de que tantos outros autores já tinham falado e nos quais já tropeçámos em episódios anteriores, tanto quando falámos dos astronautas antigos como do esoterismo nazi. Mas Shaver ia mais longe. A certa altura, estes atlantes ficaram especialmente sensíveis à radiação do nosso Sol e viram-se obrigados a construir gigantescas cidades e túneis debaixo da Terra, onde se refugiaram como toupeiras. No entanto, não foi suficiente e há coisa de 12.000 anos meteram-se nas suas naves espaciais e pisgaram-se da Terra fartos de viver em subcaves. No entanto, deixaram por cá várias das raças geneticamente modificadas que tinham criado, em particular os Derus, Detrimental Robots, descritos como anões psicóticos, os maus da fita, e os Teros, Integrative Robots, os bonzinhos. Estas duas raças de criaturas, os Deros e os Teros, estão envolvidas numa batalha épica pelo controle da Terra. Habitam no interior do nosso planeta, nas tais cidades e túneis deixados pelos Atlantes e, mais impressionante ainda, utilizam a tecnologia e as máquinas dos seus antepassados para andar à batatada e ainda para influenciar as ações humanas. Como escreveu o próprio Palmer ao tentar explicar o world building do Mistério Shaver, entre estas máquinas estavam maravilhosos raios de visão capazes de penetrar quilómetros de rocha sólida, captando imagens de todo o mundo sem a necessidade de transmissão por rádio, teletransporte instantâneo de um ponto ao outro do globo,
Máquinas mentais capazes de causar ilusões visuais, sonhos, alucinações, compulsões hipnóticas, o que explica os estranhos impulsos para matar que surgem nas populações à superfície, e têm também raios da morte, naves espaciais e mísseis gigantes. Ou seja, as mensagens que Shaver ouvia, digamos, não eram por ele interpretadas como sintomas de uma doença, mas sim como transmissões dos Terros, que usavam para comunicar com a humanidade e alertá-la para os perigos dos Darrows. Talvez por isso, Shaver tivesse dado à história que, mais tarde, Palmer publicou como I Remember Lemuria o título A Warning to Future Men. Na sua cabeça doente, Shaver não estava a redigir contos de ficção científica. Estava, isso sim, a alertar a humanidade para a verdadeira natureza do mundo. Acontece que Palmer, o seu editor da Amazing Stories, olhou para os números de vendas do Mistério Shaver e borrifou-se completamente para a estabilidade psicológica do seu autor, mas apresentou os contos sobre telepatia, continentes subterrâneos e robôs ancestrais a disparar raios laser não como uma ficção, mas sim como verdade. Sim, Shaver estava mesmo em contacto telepático com criaturas do interior da Terra e sim, Shaver estava mesmo a relatar as origens da humanidade. Ao contrário de todas as outras histórias da Amazing Stories, aquelas eram verdadeiras e por isso ainda mais amazing. A certa altura, na sua introdução à série de contos Report from the Forgotten Past, Palmer escreveu o seguinte aos seus leitores num misto de sensacionalismo e negligência social. Temos recebido uma tremenda onda de cartas todas iguais num aspecto. Os seus autores insistem de forma enfática de que a sua carta não deve ser publicada e que o seu nome não deve ser revelado, já que tiveram experiências com pessoas das cavernas semelhantes às do Sr. Shaver, ou com estranhos humanos que não podiam ser pessoas normais. E a seguir, em maiúsculas, muitas destas pessoas avisaram-nos de que devíamos interromper esta campanha ou enfrentaríamos sérios problemas com as pessoas das cavernas, e muitas pessoas acreditam estarem a correr risco de vida ao enviar-nos as suas cartas. Mas enquanto atraía todos os paranoicos da América, Palmer despertou a fúria não só das pessoas das cavernas, mas também de uma minoria dos seus leitores. Mais precisamente, vários fãs de ficção científica ficaram irritados com as afirmações de que o mistério de Shaver era um relato verídico e não uma espampanante invenção. Segundo McKee, os fãs de ficção científica resistiram à revista Amazing e nas fanzines mais populares os ataques a Palmer tornaram-se comuns. A Queen's Science Fiction League publicou uma moção afirmando que as histórias de Shaver colocavam em perigo a sanidade dos seus leitores e planearam submeter cópias da Amazing Stories à Sociedade para a Supressão do Vício. Numa convenção em Filadélfia, em 1946, um fã propôs circular uma petição para que a Amazing fosse banida pelos Correios americanos. A moção só não foi aprovada por 2 votos. Muitos fãs apelaram diretamente ao dono da Amazing Stories, Ziff Davis, e no final de 46, os patrões de Palmer ordenaram-lhe que mudasse de direção. Podia continuar a publicar o trabalho de Shaver, mas não podia apresentá-lo como qualquer outra coisa que não ficção. Ao fim de 4 anos, Palmer deu por terminado o mistério de Shaver. Mas a sua colaboração com Shaver não ficou por aqui. Depois de abandonar a Amazing Stories, Palmer fundou uma série de outras revistas temáticas, incluindo uma que já citámos várias vezes neste podcast, a Fate, uma das principais propagadoras do fenómeno OVNI no final dos anos 40, mas também do mito do Triângulo das Bermudas já nos anos 50. E enquanto ajudava a fundar basicamente todas as paranoias, conspirações e mitos urbanos do século XX, Palmer ainda teve tempo de continuar a sua colaboração com Shaver, escrevendo com ele dezenas de outras histórias do mesmo universo ficcional do mistério Shaver.
O próprio Shaver também publicou as suas obras como, digamos, autor a solo. Destaque especial vai para Man Dark, um romance de ficção científica histórico que se passa na altura da crucificação de Jesus Cristo. Segundo as mensagens que Shaver recebia telepaticamente, a morte do Messias fez parte da batalha cósmica entre Satantes Onderde, o líder dos Darrows que viviam debaixo de Jerusalém, e Yahweh. Nesta versão, não o Deus do Antigo Testamento, mas sim um bebé geneticamente modificado que nasceu numa caverna e que foi criado por máquinas e robôs, destinado a trazer Jesus Cristo à vida com a utilização de um raio eletromagnético de cariz medicinal. Incentivado por Palmer, Shaver nunca deixou de transformar em ficção as suas alegadas visões telepáticas e não parece em nenhum momento ter perdido a fé na sua veracidade. Como mais tarde escreveria: "Não sou um fanático, sou um homem simples que trabalha numa siderurgia na Pensilvânia. Sou tão normal como vocês que me leem e dono de uma imaginação inferior à da maioria das pessoas. O que eu vos conto não é ficção. Como posso convencer-vos disso? Para mim, é trágico que a única maneira que encontrei para contar a minha história tenha sido sob a capa de ficção. E ainda assim, estou grato pela oportunidade de o fazer e expresso a minha mais profunda gratidão ao editor Ray Palmer." A relação destes dois homens é, no mínimo, complicada. Pessoalmente, parece-me inegável que Palmer se aproveitou da fragilidade de Shaver, encorajando os piores sintomas da sua doença e, talvez pior ainda, lucrando com eles. Não é bonito, é até bastante asqueroso. Mas uma coisa é certa, a aliança entre estes dois homens foi uma das duplas criativas mais estranhamente interessantes da ficção científica daquela altura e ajudou a trazer a Terra Oca e a ideia de civilizações escondidas debaixo da Terra para o século XX. Ainda por cima, numa pulp lida por centenas de milhares de crianças e jovens que cresceram com este universo ficcional a colorir-lhes os sonhos. Resta saber que tipo de pessoa seria capaz de olhar para o universo do mistério de Shaver e ver, tal como o seu autor, não uma obra de ficção, mas uma descrição concreta da realidade. Apesar do seu sucesso esmagador, os contos do mistério de Shaver não são a Bíblia da Terra Oca contemporânea. Parece ser mais ou menos consensual que essa honra deve recair sobre um livro de 1964 chamado The Hollow Earth, The Greatest Discovery in History, de um tal Dr. Raymond Bernard. E já aqui temos de fazer uma pausa. Não podemos falar do livro sem falar do seu autor. Até porque o Dr. Raymond Bernard tem uma particularidade interessante, é que ele não existe. Trata-se de um dos vários pseudónimos do nova-iorquino Walter Siegmeister. Nascido em 1901, Siegmeister iria tornar-se um absoluto tarado pela saúde do corpo, pela higiene da alma e pelo futuro da raça humana. Depois de se formar em ciências nutritivas e em pedagogia, Siegmeister começou por plantar frutos tropicais e visitar colónias nudistas na Flórida, antes de se mudar para o Equador, onde iniciou um périplo pelas florestas e montanhas da América do Sul, à procura de um local onde formar uma colónia de novos seres humanos. A sua filosofia era um estranho misto de espiritualidade e nutrição alternativa. Diz-nos Minkle: "Siegmeister convidava outras pessoas a juntarem-se a ele nas encostas dos Andes. Todos seriam absolutos pacifistas e não matariam nem outros seres humanos, nem animais. Só podiam comer frutos crus, vegetais e nozes sem sal. Todas as coisas pelas quais os homens lutam e conspiram seriam proibidas, até a roupa. Não haveria dinheiro nem quaisquer objetos de valor, ainda que o colher de frutos secos e sementes pudesse ser autorizado. Se isto nos torna capitalistas, dizia ele, então os esquilos são capitalistas."
Siegmeister acreditava que crianças nascidas e criadas neste ambiente, a comer apenas alimentos puros e não cozinhados, as condições segundo ele nas quais o Buda tinha nascido, cresceriam para formar uma raça de seres espiritualmente iluminados, fortes e enormes. A sua nova raça de seres iluminados, alimentados a nozes, nunca chegou a atrair mais do que meia dúzia de fiéis, e Siegmeister moveu-se várias vezes entre a Guatemala, o Brasil e o Havaí, até começar uma longa carreira de autor, misturando a sua obsessão com a nutrição em livros como Super Health Through Organic Superfood ou Meat Eating: A Cause of Disease, misturando também a sua espiritualidade alternativa em obras como Apollonius the Nazarene: The Life and Teachings of the Unknown World Teacher of the First Century, e ainda The Serpent Fire: The Awakening of Kundalini, e no seu Escape from Destruction: How to Survive in an Atomic Age, até oferecia a sua própria versão da origem da humanidade em formato ficção científica feminista. Segundo Siegmeister, a vida no planeta tinha começado graças a uma entidade intergaláctica chamada a Grande Mãe, que, por ser perfeita, só produzia filhas femininas. Um dia, em pleno planeta Urano, nasceu um terrível acidente humano. Um homem, neste caso chamado Lúcifer, wink wink. Depois de engravidar algumas das suas irmãs por via telepática, na cabeça de Siegmeister o sexo era algo tão sujo que as filhas da Grande Mãe só faziam amor por via radiofónica. Lúcifer deu origem a uma raça inferior de criaturas, mudou-se com elas para Saturno e eventualmente enviou os seus trinetos para a Terra, a bordo de naves espaciais super avançadas para conquistarem o planeta. Estes descendentes de Lúcifer são, está-se mesmo a ver, os Titãs e Atlantes de Shaver, ou então os astronautas antigos, que já conhecemos noutros episódios. E, eventualmente, até a Lemúria e a Atlântida eram chamadas ao barulho. Voltamos a Minkel, cuja opinião sobre as crenças cêntricas de Siegmeister é mais do que perceptível. Por mais degeneradas que fossem, as crianças de Lúcifer que chegaram ao nosso planeta eram deuses e deusas comparados com os homens e mulheres contemporâneos. Eram maiores, mais saudáveis e mais inteligentes, e uma vez que ainda não tinham descido ao nível de comer carne ou praticar sexo físico, podiam viver centenas e centenas de anos. Só quando essa raça se instalou na Lemúria, há 25 mil anos, é que se iniciou a sua verdadeira queda, e o seu rápido declínio foi provocado pela guerra atómica que envolveu a Lemúria e a Atlântida numa nuvem de radioatividade. Tal como outros autores sobre o fenómeno OVNI ou sobre os astronautas antigos antes dele, Siegmeister usava a sua própria mitologia não só para reciclar e remixar tradições com séculos ou até com milénios, desde o Lúcifer cristão à crença em continentes perdidos, como a Atlântida, mas também para fazer soar o alarme sobre o perigo atômico. O homem estava à beira de um novo desastre e só a abstenção e o consumo de nozes podia salvar-nos. Mas o dia em que a cabeça de Siegmeister arrebentou mesmo foi quando descobriu a Terra Oca. Em 1964, publicou aquele que viria a ser um dos mais influentes livros sobre a Terra Oca da era moderna, The Hollow Earth: The Greatest Discovery in History. O conteúdo do livro é, na verdade, um resumo, uma pastiche de vários outros autores da Terra Oca, herdeiros das ideias do Dr. Symes, que conhecemos no episódio anterior, sobre, claro, um planeta oco com 2 buracos, um em cada polo. Temos o William Reed, autor de Phantom of the Poles, temos o Marshall Gardner, autor de A Journey to the Earth's Interior, um indivíduo, a propósito, que imaginou a Terra Oca com uma pequenina réplica do nosso Sol no seu interior para iluminar e aquecer os continentes que lá se encontravam, e temos também um explorador anticomunista polaco chamado Ferdinand Antonio Ossedowski, autor de Beasts, Men and Gods.
Todos estes autores, à sua maneira, imaginaram uma terra oca com civilizações lá dentro. Mas há três influências ainda mais importantes para Siegmeister. A primeira é uma vítima involuntária desta história, arrastada para a mitologia da Terra Oca contra a sua vontade. E aqui voltamos ao tema dos corajosos exploradores do primeiro episódio, desbravando caminho por continentes desconhecidos. Falamos de Richard Evelyn Byrne Jr., um oficial da Marinha Americana, piloto de aviões e um daqueles aventureiros profissionais. Byrd ficou conhecido pelas suas extraordinárias viagens de avião tanto ao Ártico como à Antártida, tendo sido até a primeira pessoa a sobrevoar e a ver com os próprios olhos o Polo Sul do nosso planeta. Mais ou menos ao mesmo tempo que Palmer publicava O Mistério de Shaver, Byrd foi incumbido pelo presidente Roosevelt de liderar a Operação High Jump. Segundo a Enciclopédia Britânica, esta foi a maior operação por via marítima e aérea alguma vez tentada na Antártida. Envolveu 13 navios e um total de 25 aeronaves. Os aviões de reconhecimento regressaram com 49 mil fotografias, que todas juntas cobriam 60% da costa antártica, um quarto da qual nunca tinha sido avistada antes. Outros desenvolvimentos tecnológicos, como avanços na produção de roupas e veículos para temperaturas muito baixas, abriram ainda mais o interior do continente à exploração científica. No entanto, todos estes detalhes aborrecidos não chamaram a atenção daqueles que insistiam que os polos escondiam um mistério qualquer. Preferiam focar-se noutro pormenor. É que numa das muitas entrevistas que deu, de peito inchado e olhos postos no horizonte inexplorado, o grande aviador deixou cair duas citações que, ainda hoje, encontramos nos textos e nos vídeos dos defensores da Terra Oca. Primeiro, disse que a presente expedição abriu uma vasta nova terra e, a seguir, que gostaria de ver as terras para lá do polo. São o centro de um grande desconhecido. Ora, como devem imaginar, estas duas frases deixaram os fãs da Terra Oca a salivar. Como assim uma vasta nova terra? Que terras podem estar para lá do polo? Como assim um grande desconhecido? Para Siegmeister, não havia dúvidas quanto à correta interpretação destas declarações. Byrd avistara os buracos para o interior da Terra Oca e as autoridades mundiais escondiam a verdade. Referindo-se a um dos voos de Byrd, escreveu Siegmeister: a descoberta de Byrd, de 1947, é um segredo internacional top secret. Depois de Byrd fazer uma curta transmissão de rádio a partir do seu avião e depois de um breve comunicado de imprensa, todas as notícias sobre o assunto foram suprimidas pelas agências governamentais. Há um motivo importante para isto. Byrd não atravessou o Polo Norte. Se o tivesse feito, teria encontrado apenas território gelado. Em vez disso, encontrou uma terra com clima moderado, livre de gelo e neve, consistindo em florestas, montanhas, lagos, vegetação verde e vida animal. Este grande desconhecido, que não surge registado em nenhum mapa, existe dentro da abertura para o interior oco da Terra. Ou seja, Byrd ia muito bem no seu avião e, quando deu por si, tinha ultrapassado o limiar da abertura e entrado na Terra Oca. No entanto, o diabo está sempre nos detalhes. Siegmeister comete um erro fatal. Ele diz-nos que Byrd sobrevoou o Polo Norte em 1947. No entanto, o corajoso aviador não estava no Ártico nesse ano. Estava literalmente do outro lado do mundo, na Antártida, a meio de uma das suas expedições àquele continente. Siegmeister parece misturar as datas e os destinos de diferentes expedições, revelando no mínimo um conhecimento superficial dos factos a que se reporta. E podemos perguntar-nos de onde veio esse erro tão específico. Onde é que Siegmeister leu que a expedição de Byrd ao Ártico foi em 1947 e não, na verdade, 20 anos antes? E a resposta
é a segunda grande inspiração de Siegmeister para o seu livro. Uma fonte que cita longamente, incluindo para dizer que o mundo subterrâneo da Terra Oca não era apenas o refúgio de antepassados gigantes ou atlantes desalojados, mas sim a origem dos discos voadores que nos anos 40 e 50 começaram a ser avistados em todo o mundo. E é bem possível que tudo isto já vos tenha servido de foreshadowing para aquilo que aí vem. Sim, a segunda inspiração de Siegmeister é nada mais, nada menos que Ray Palmer, o editor da Amazing Stories e outras revistas do género, o mestre da pulp americana e que Siegmeister cita, estranhamente, como se os seus textos sobre naves espaciais e civilizações subterrâneas não viessem diretamente da caneta de um ficcionista profissional. Na verdade, sim, Palmer escrevera sobre a possibilidade de os OVNIs virem de dentro da Terra. Foi em 1959, numa edição da sua revista Flying Saucers, criada explicitamente para chuchar a teta comercial do fenómeno dos discos voadores que, claro, o próprio Palmer, se bem se lembram, ajudara a criar. Discos vindos da Terra. Um desafio ao secretismo, rezava a capa de uma das Flying Saucers. As naves espaciais vêm da abertura da Terra Oca, ou seja, dos polos, tal como imaginados pelo pobre Shaver. Era a maneira de Palmer reciclar um antigo best-seller enquanto aproveitava a onda dos discos voadores. Palmer até usa as histórias das situações do Baird sobre o grande desconhecido para demonstrar, entre aspas, que qualquer coisa muito, muito, muito estranha se passava nos polos. E, claro, comete o tal erro de confundir as datas das expedições, colocando o aviador no Polo Norte 20 e tal anos depois de por lá ter passado. Um erro que, como já vimos, sobrevive no livro de Siegmeister. Mas há uma terceira inspiração, e desta vez é mesmo sul-americana, mais particularmente brasileira. O.C. Huguenin, um teósofo e esotérico que Siegmeister parece ter conhecido nas suas viagens e que o introduziu à ideia peregrina de OVNIs subterrâneos. Segundo o jornalista brasileiro Carlos Orsi, que tal como eu foi tentar aprender sobre Siegmeister e encontrou esta manta de retalhos de referências cruzadas e inspirações difíceis de escrutinar, Siegmeister menciona ter encontrado um livro chamado Do Mundo Subterrâneo para o Céu, discos voadores, de um tal O.C. Huguenin, numa livraria em São Paulo. Huguenin, por sua vez, parece ter recebido informação sobre discos voadores e a Terra Oca por via de alguns membros da Sociedade Teosófica Brasileira. O seu nome completo era Orlando Carlomagno Huguenin, nascido em 1917. Era um jornalista do Rio de Janeiro, ávido jogador de xadrez e durante algum tempo aspirante a político. Em 1955, por 3 números consecutivos, a revista O Cruzeiro, a mais lida do Brasil, dedicou amplo espaço a uma série de palestras e entrevistas a teosofistas que explicavam o modelo da Terra Oca, os seus habitantes, o propósito dos discos voadores e como o Estado brasileiro de Minas Gerais estava no topo de uma das mais importantes cidades subterrâneas. Agora vejamos o que escreve Siegmeister no seu livro e vejam lá se reconhecem isto de algum lado. Huguenin afirma que os atlantes, cientificamente muito avançados, voavam pelos céus em naves espaciais movidas a uma forma de energia obtida diretamente da atmosfera. Naves essas que eram conhecidas como Vimanas, idênticas aos nossos discos voadores. Antes da catástrofe que destruiu a Atlântida, os atlantes encontraram refúgio no mundo subterrâneo no interior oco da Terra, para o qual viajaram nas suas vimanas, entrando pelas aberturas nos polos. Desde então, os discos voadores foram usados como forma de transporte de um ponto ao outro no interior do mundo côncavo, já que no interior da Terra a distância mais curta entre a partida e o destino é sempre uma linha reta.
Só depois da explosão atómica em Hiroshima é que estes aparelhos atlantes subiram à superfície pela primeira vez, formando os discos voadores que têm sido avistados. Tal como indicámos previamente, estas naves vieram em autodefesa para prevenir que a poluição radioativa do nosso ar contamine o seu mundo. E justiça lhe seja feita, Siegmeister não se limitava a citar livros. Ele nunca se privou de apimentar cada vez mais as suas teorias. Voltamos a Minkel, que descreve um delicioso exemplo de uma óbvia mentira, mas contada com toda a confiança. Siegmeister também disse ter mais de 20 exploradores ao seu serviço, à caça de entradas para o mundo subterrâneo nas florestas do Brasil. Um deles, referido apenas como RK, disse a Siegmeister que encontrou um velho caçador nas montanhas de Santa Catarina e que este homem o levou até um enorme túnel escondido numa encosta. Dentro do túnel, RK encontrou um estranho e imenso veículo aéreo, semelhante a um dirigível, e conheceu o seu piloto, que era do mundo subterrâneo. RK tentou tirar uma fotografia do veículo, mas o piloto não o autorizou. Foi convidado para uma pequena viagem a bordo. Assim que RK entrou, a nave desceu pelo túnel a velocidades supersónicas. Ao fim de meia hora, RK sentiu o aparelho a retomar o voo horizontal e uma enorme janela abriu-se no chão, revelando uma grande cidade brilhante, iluminada pelo sol do interior do nosso planeta. O piloto subterrâneo permitiu que RK estudasse a paisagem com toda a calma e, a seguir, fechou a janela e regressou à superfície. Antes de abandonar RK, o piloto disse-lhe para voltar depressa com o Dr. Siegmeister e que os três voltariam à cidade de Shambhala, a capital mundial do mundo subterrâneo de Agartha. Aí, em Agartha, Siegmeister seria o convidado de honra num grande banquete do Senhor do Mundo e honrado como o primeiro habitante da superfície a estabelecer contacto entre o mundo de cima e o mundo subterrâneo. Deixo ao vosso critério se acham ou não credível o relato deste RK, mas a história de Siegmeister tem um detalhe misterioso. A certa altura, um ano após a publicação do seu livro sobre a Terra Oca, Siegmeister deixou de responder às cartas e tudo indica que tenha morrido de pneumonia, algures numa selva brasileira. Mas se preferem pensar que, na verdade, acabou mesmo por descer um túnel e foi jantar com o rei de Agartha, quem sou eu para vos estragar o sonho? Não é surpreendente. Na Terra Oca há, literalmente, um mundo inteiro para preencher. Da mesma forma que as galáxias e o vazio do espaço inspiraram ovniologistas amadores e religiões modernas, também o mundo subterrâneo é o setting perfeito para todo o tipo de crenças, paranoias e sonhos acordados. Há quem garanta que o monstro de Loch Ness, o Bigfoot ou os dragões de tempos imemoriais sejam criaturas vindas da Terra Oca. Há quem defenda que os túneis subterrâneos escondem uma raça de entidades reptilianas. Há quem diga que Hitler e os seus mais próximos colaboradores refugiaram-se numa nave espacial e voaram até à Antártida, onde aguardam pelo momento certo para regressar em glória. E esta temática dos ovnis nazis não coube aqui, mas merecerá o seu próximo episódio. Fica desde já mais que prometido. Há quem repita simplesmente as ideias de uma terra oca e das aberturas nos polos. Há ainda um par de dias apareceu-me no Instagram um vídeo de um senhor a defender a ideia de civilizações subterrâneas, ainda por cima acompanhado pelos mesmos argumentos de Siegmeister e pela clássica ilustração do mundo em forma de azeitona que o nosso amigo Symes usou nas suas palestras há quase 150 anos. Mais do que uma teoria por si só, a Terra Oca é uma espécie de recreio para outras teorias da conspiração, fantasias e mitos urbanos. É um terreno fértil, uma máquina perpétua da imaginação humana. E tem, claro, uma vantagem extraordinária.
é que, tendo em conta que não é nada prático abrir um buraco de um lado ao outro do planeta, poderá sempre ser afirmado, à boa maneira paranoica, que ninguém pode provar que a Terra não é oca. E, entretanto, este mundo maravilhoso atrai todo o tipo de personalidades. Algumas acreditam mesmo, provavelmente consumidas por uma patologia mental, e encontram na Terra oca uma estranha forma de comunicação, de criação de sentido, de comovente inspiração e expressão pessoal. Outros juntam a Terra oca às suas próprias mitologias sobre civilizações passadas e futuras raças superiores e imaginam túneis nas florestas do Brasil. Já outros simplesmente lucram com tudo isto, tanto com a credulidade dos ingênuos como com o fascínio de todos os outros. E já agora, vocês, o que esperariam encontrar debaixo dos vossos pés? O que é que vos daria medo ou satisfação? O que é que colocariam dentro da Terra oca? Daqui a 15 dias voltamos com mais uma teoria da conspiração. Até já! Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima!